Sejam bem-vindos à Casa Espírita Paulo de Tarso, nessa manhã de domingo, né? Uma manhã bonita. E vamos às nossas reflexões, né? Como ele disse, sempre, nunca é tarde para a gente aprender, né? Mas antes vamos fazer as nossas orações, então vamos nos concentrar, nos tranquilizar, fechando os nossos olhos, nos acomodando, elevando os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, para que Ele possa abrandar os nossos corações. Vamos emanar nossas vibrações para os nossos irmãos necessitados, os nossos entes queridos, que eles possam ser acolhidos, amparados, envoltos nessa vibração de amor, de luz. Vamos refletindo em relação à nossa reforma íntima e que possamos retornar brevemente aos nossos lares, com os nossos corações cheios de ensinamentos, muita luz, muita paz e muito amor. Que assim seja. Então hoje o capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, né? Nós vamos falar do item 6 ao 9 e o 16. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente, retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Então este trecho, né, de São Mateus aborda a importância de praticarmos a vontade de Deus. E não somente professar a fé verbalmente, tá? Ou seja, nem todos que invocam o nome do Senhor entrarão no reino dos céus, mas sim aqueles que agem de acordo com a vontade do Pai Celestial. Então aqui fica a reflexão para entendermos, né, que se nós não praticarmos as boas ações, que quando chegam até nós os ensinamentos de Jesus e nós não colocarmos em prática, de nada adianta, né? Nós devemos entender que a salvação não é garantida apenas por palavras ou milagres em nome de Jesus, mas sim pela obediência prática aos mandamentos de Deus. E aí, todo aquele, pois, que ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não os pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu e os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. São Mateus, capítulo 7, 24 ao 27, São Lucas 6, versículo 46 ao 49. Aqui não adianta, né, nós não tirarmos nossas conclusões em relação ao Sermão da Montanha, ilustrando a prática dos ensinamentos de Jesus e não apenas ouvindo. Os homens sábios, eles constroem as casas sobre as rochas,
né? Representando a prática dos ensinamentos de Jesus. Já aqueles que constroem a casa sobre areia são aqueles que não praticam a palavra. E aí fica a reflexão, né? Quando a gente recebe uma tempestade, quando a gente enfrenta uma tempestade, qual a casa que ficará de pé? A construída sobre a rocha ou a construída sobre a areia? E aqui é um ponto de reflexão em relação ao que devemos fazer, como praticar. Nosso irmão Chico Xavier, ele já dizia que a rocha é a base sólida, né? É a base sólida que devemos construir através do quê? Da prática, da caridade, da humildade, da verdadeira fé. E aí vem a questão da empatia. Quando a gente fala de reforma íntima, né, é não voltarmos os olhos só para nós mesmos, mas para os irmãos que estão ao nosso redor. Quantas vezes nos deparamos no nosso dia a dia com situações que nos colocam em prova? Às vezes é uma ação tão pequena, mas que vai fazer toda a diferença, não só na nossa vida, na vida daquele irmão necessitado. Então, reflitam daqui para frente em pequenas atitudes. Por mais que elas sejam pequenas ou que sejam um grão de areia no oceano, isso vai fazer toda a diferença. A questão é olharmos para aqueles que estão abaixo de nós. E como eu posso contribuir para fazer a diferença na vida dessas pessoas? E aí entra muito a questão da empatia, né? A gente ouve todos os dias, né, falar da empatia, vamos ter empatia, vamos nos colocar no lugar das pessoas, vamos ter compaixão. Quem aqui nunca foi colocado em provação, em provas durante o dia para fazer uma boa ação e uma boa atitude? Eu garanto que todos os dias, pelo menos uma pessoa daqui para num semáforo e tem uma pessoa vendendo um docinho, pedindo. Nossa, Renata, mas a gente contribui é tão pouco. É pouco. Mas no final do dia, essa pessoa ela vai ter um montante que vai fazer diferença para ela no final do dia. Tivemos um exemplo agora aqui, né? Tantas famílias precisando de mantimento, de arroz, de feijão. Vamos ser humildes. Vamos entender que não é só fazermos as nossas preces, né? Pedir, ai Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nós precisamos, mas também nós temos que entender que pessoas ao nosso redor também precisam. E nós precisamos olhar com um olhar de amor, de compaixão, de se colocar no lugar do próximo. Isso é construir a casa sobre a rocha. E o que é construir a casa sobre a areia? Continuarmos, né, dentro do nosso egoísmo, da nossa vaidade, dos nossos interesses materiais. E aplicar a prática, além de fazermos a caridade, de sermos humildes, é buscar também a melhoria espiritual. De que forma? Estudando, né? Estudando, lendo, aprendendo. Temos os cursos aqui na Casa Espírita, 6 anos de curso, de aprendizado. Quem não começou, quem tem interesse, vamos atrás, vamos entender as palavras, vamos aprender e vamos colocá-las em prática. Porque
porque é dessa forma que nós vamos construindo a nossa casa sobre a rocha. E nunca é tarde. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último, mas aquele que os executar e ensinar será grande no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 19. A verdadeira devoção a Deus, ela vai além, dos atos exteriores. A fé verdadeira, ela é demonstrada através de ações e não apenas de palavras. Quantos de nós, mas eu tenho fé. Eu tenho fé. A fé não é da boca para fora. A fé começa com os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas boas ações. Enquanto que o egoísmo, a hipocrisia e a falta de caridade afasta as pessoas do reino de Deus. Para a gente encontrar a graça de Deus diante dele, devemos praticar a caridade. E não somente a multiplicidade das preces. A todo momento devemos orar e vigiar. E nós, como os bons espíritas, devemos praticar o bem, sim, a caridade. Estender as mãos ao próximo. Dessa forma, dessa maneira, nós seremos reconhecidos como bons cristãos pelas nossas obras. E aí tem uma passagem que diz que uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Então, por onde começar? Procurando aqueles que estão sedentos de acolhimento, de amor, oferecendo abrigo. Seja uma palavra, seja apenas como ouvintes, estendendo as mãos, acolhendo, com compaixão. Não se colhem uvas dos espinheiros, meus irmãos. Distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades no caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore de vida derrame sobre vós seus frutos com abundância. Crede e orai. A nossa reflexão de hoje é muito importante, vem de encontro com todo o processo que nós estamos passando no planeta, com todas essas mudanças, com a nossa fase de transição planetária. Se nós queremos colher lá na frente os bons frutos, nós temos que semear agora. Talvez lá na frente não estejamos mais aqui enquanto encarnados, mas nós temos as nossas heranças, os nossos filhos, os nossos netos. Então a gente tem que começar a partir de agora, fazendo bem, plantando boas sementes para colhermos bons frutos.
E eu gostaria muito que essas palavras, né, fizessem a diferença no coração de cada um de nós. E eu me incluo nisso também. Como uma espírita que constantemente estuda, aprende no dia a dia, que é colocada à prova no dia a dia também, que ora e vigia constantemente, porque sabemos que não é só aqui o mundo físico, é o mundo espiritual. Nós somos constantemente colocados à prova. Se nós não tivermos o discernimento de estarmos sempre conectados em boas vibrações, em boas atitudes, em boas ações, nós seremos constantemente sofredores de ataques. E para que isso não aconteça, vamos mudar a partir de hoje. Vamos atrás da nossa reforma íntima. Lembrando sempre nas pequenas ações, nas pequenas atitudes. Lembrando de quem foi o nosso Mestre Jesus. Os ensinamentos que Ele nos deixou. Não foi à toa. Devemos ser a imagem e semelhança. Nós só teremos a ganhar com isso. Então vamos nos acalmando, refletindo sobre essas palavras, que possamos fazer a nossa reforma íntima, que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Que Jesus Cristo nos acolha em amor, em paz. Vamos vibrar para aqueles irmãos necessitados, os nossos entes queridos, aqueles que estão acamados, doentes, que essa luz chegue até eles em vibração de amor, de cura. Que eles recebam esta vibração, transmutando em energias boas, que sejamos bons frutos, que possamos dar exemplos bons aos que estão ao nosso redor, que busquemos sempre a paz, o amor, a luz, orando e vigiando todos os dias, para que transformemos a nossa casa, a nossa moradia, com base sólida, que nenhuma tempestade possa derrubar. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Que assim seja.